Saudações positivas! Pergunta: a psicologia positiva é uma ciência ou não é uma ciência? Ela tem base científica, ela pode ser considerada uma ciência ou não pode ser considerada uma ciência. Então, estou gravando esse vídeo para a gente refletir sobre isso. Na verdade, eu não tinha programado esse vídeo, eu tinha programado um outro para eu gravar, né? Mas eu recebi ontem um e-mail de uma pessoa criticando a psicologia positiva e o meu trabalho, dizendo que, bom, o que eu faço não é que eu ensino não é ciência. Então, eu gostaria de refletir juntos, eu e você aqui, refletirmos juntos se a psicologia positiva é ou não uma ciência, tá? Em primeiro lugar, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Elder Camei, sou psicólogo, mestre em psicologia social e psicologia do trabalho pela USP, Universidade de São Paulo. Muito bem, vamos refletir um pouco, tá? Então, para dizer se algo é uma ciência ou não é uma ciência, primeiro nós temos que estabelecer quais são os critérios para algo ser considerado científico ou não. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês, tá? O que é preciso para algo ser considerado uma ciência? O que poderia ser? Pense aí, o que você responderia, né? Ela é preciso ser feita em universidades, né? E de preferência de renome internacional, porque daí quanto mais renomada, né, mais consagrada, mais reconhecida, mais credibilidade vai ter esta ciência. Ela precisa ter pesquisas publicadas em artigos científicos, em revistas científicas especializadas, né? Revistas indexadas, revistas com boa credibilidade no campo científico. Ela precisa ter experimentos validados com uso de método científico, ou seja, tudo aquilo que é ensinado é baseado em pesquisas que foram feitas em experimentos utilizando um método científico devidamente reconhecido, consagrado. Ela precisa receber fomentos de grandes instituições científicas, instituições que apoiam a ciência e a tecnologia. Ela precisa ser lecionada em grandes universidades do mundo, né? As grandes universidades mais famosas, mais reconhecidas no campo científico, precisa lecionar. Ela precisa ter cientistas renomados liderando, pessoas com um currículo invejável, acadêmico invejável, né? Ela precisa possuir um jornal ou uma revista científica própria para o seu tema. Ela precisa possuir programas de mestrado e doutorado devidamente validados, reconhecidos e, de preferência, nas grandes e melhores universidades do mundo. E, finalmente, é preciso ter uma associação internacional para que ela seja reconhecida como uma ciência. Temos aqui, ó, deixa eu ver, 9 critérios para bons critérios de peso, né, para uma ciência ser reconhecida como uma ciência, né? Então eu imagino que se você pegar qualquer ciência clássica, né, que não há dúvidas de ser uma ciência, se você passar por esses 9 critérios nesse crivo, ela vai passar pelos 9. Não que ela precise necessariamente ter os 9, até porque é uma ciência mais nova que esteja nascendo, talvez não tenha todas elas, né? A psicologia positiva ela possui pouco mais de 20 anos. É uma ciência nova. Mas será que ela consegue passar por boa parte desses critérios? Alguns, a maioria, né? Então, vamos verificar, tá? Bom, em primeiro lugar, então, para quem aí não sabe, né? E eu imagino que quem tem essa dúvida é porque conhece pouco ou de forma insuficiente sobre a psicologia positiva. Então vamos lá. A psicologia positiva, ela foi fundada pelo psicólogo Dr. Martin Seligman, psicólogo, professor e pesquisador da Universidade da Pensilvânia, onde ele está lá há décadas, né? Está lá há mais de 50 anos. O Martin Seligman está com 80 e poucos anos de idade atualmente, né? Ele já deve estar uns 60 anos como pesquisador e professor da Universidade da Pensilvânia. E para quem não sabe, a Universidade da Pensilvânia, ela fica nos Estados Unidos, né? E ela é
está entre as duas universidades mais antigas dos Estados Unidos, ela e a Universidade de Harvard. E ela foi fundada pelo Benjamin Franklin em 1740, tá? É uma das universidades mais importantes, mais consagradas, históricas e reconhecidas dos Estados Unidos e também do mundo, né? Então, o Martin Seligman é pesquisador e professor da Universidade da Pensilvânia. Quando que ela foi fundada? Quando que o Marcelo teve a ideia, né? Quando ele concorreu à presidência da Associação de Psicologia Americana, tá? American Psychological Association. Deixa eu sair aqui que eu fiquei na frente. American Psychological Association, né? APA ou APA em português, é a associação de psicologia mais antiga do planeta, tá? Da história. A primeira associação de psicologia criada no mundo foi a APA, ou a APA, Associação de Psicologia Americana. Isso é antes de 1900, tem mais de 100 anos, né? E na APA já se passaram ilustres psicólogos. Os maiores psicólogos americanos foram presidentes da APA. Por exemplo, lá atrás, 100 anos atrás, William James, né, que foi um dos pioneiros na psicologia equivalente ao Freud nos Estados Unidos. Depois passou aí eh, John Watson, que fundou aí a psicologia comportamental. Passou Carl Rogers, Abraham Maslow, importantes nomes da psicologia humanista. O Maslow, que vocês conhecem aí pela tradicional pirâmide da hierarquia das necessidades. O Albert Bandura, da autoeficácia, enfim. Grandes psicólogos foram presidentes da APA, né? Eles são eleitos. E o Martin Seligman participou desta eleição e ganhou a eleição com mais que o dobro de votos em relação ao segundo lugar, né? E ele se tornou, então, presidente da Associação Americana de Psicologia. Isso foi em 1998 e foi justamente na sua gestão como presidente da Associação Americana que ele foi pensar, bom, que contribuição posso trazer para a psicologia? E aí ele verificou que a psicologia tinha três missões quando foi fundada. 100 anos atrás, ela foi fundada com três missões: curar as doenças mentais, tornar a vida das pessoas mais plena e feliz e identificar e desenvolver talentos humanos. E como a psicologia estava indo nessas missões depois de 100 anos? Bom, curar doenças mentais. Olha, evoluiu muito no diagnóstico, né? Temos hoje um manual de classificação de transtornos mentais que é utilizado pela psiquiatria e pela psicologia do mundo inteiro, com mais de 100 diagnósticos, né? E terapias e tratamentos já desenvolvidos, tá? Então, evoluiu muito em 100 anos. A segunda missão da psicologia é tornar a vida das pessoas mais plena e feliz. E aí, neste momento, 1998, a psicologia nunca tinha se voltado cientificamente para o estudo da felicidade, né? E a missão número 3 da psicologia é identificar talentos e ajudar a desenvolver talentos humanos e forças. A psicologia também estava engatinhando nessa missão número 3, não tinha desenvolvido muita coisa. Por quê? Porque a psicologia científica ela se focou na missão número um e deixou um pouco de lado a missão número 2 e a missão número 3. Então, o Martin Seligman, como presidente da Associação de Psicologia Americana, criou um movimento científico para quê? Para avançar na missão número 2 e na missão número 3, que estava quase parada, né? Ou seja, foi um movimento científico criado dentro da ciência, né? Ele na posição de presidente da Associação Americana de Psicologia, que, gente, a APA, ser presidente da APA é o título mais importante que um psicólogo pode almejar, conseguir alcançar na vida. Nos Estados Unidos, ser presidente da Associação de Psicologia Americana, né? E a APA não tem importância apenas nos Estados Unidos, ela tem influência mundial, tá? Tanto é que, por exemplo, eu quando fiz o mestrado na USP, para a gente escrever a tese, para publicar artigos, a gente tinha que utilizar o quê? As normas da APA. Tá? A gente tinha que seguir as normas, as diretrizes
da APA, como se fosse a BNT, né? Só para você ter uma ideia, a gente utiliza as normas da APA que são específicas para a psicologia. Então, o Brasil, que não é os Estados Unidos, utiliza as normas da APA, e eu vou dizer que a maioria dos países do mundo cientificamente utiliza as normas e diretrizes da APA, tá? Na parte de pesquisa, publicação, teses, né, etc. Tá? Então, a psicologia positiva surgiu para cumprir as missões que já existiam na psicologia desde a sua origem, mas não estavam sendo cumpridas porque o foco estava em doença. E aí o Seligman teve essa ideia de cumprir, de criar um movimento científico para ajudar a progredir, avançar nas missões que estavam paradas. Tá? E uma informação também importante você saber é que o Martin Seligman, então, criou um laboratório científico, um departamento dentro da Universidade da Pensilvânia, né, que é o Positive Psychology Center, né, onde passou a ser feita investigações e pesquisas a partir deste laboratório. As pesquisas em psicologia positiva, não só na Pensilvânia, mas aí ela passou a ser pesquisadas no mundo inteiro, né? Como por exemplo, ó, vou falar para vocês qual foi a primeira universidade que adotou a psicologia positiva oficialmente na sua grade curricular. Sabe qual foi? A Universidade de Harvard, tá? Então, olha só, Harvard, considerada a melhor universidade do mundo, né, de renome e consagrada internacionalmente, foi a primeira que mais rapidamente adotou a psicologia positiva na sua grade curricular. Por quê? Porque viu, obviamente, que era uma grande inovação, né, uma grande contribuição, uma grande inovação dentro do movimento científico. E por Harvard estar sempre atualizada, né, rapidamente trouxe essa inovação para a sua grade curricular, tá? Pesquisas no mundo inteiro, então, passaram a ser feitas dentro do campo da psicologia positiva e obteve fomento de grandes instituições importantes na área da psicologia e da saúde mental, como, por exemplo, o fomento do National Institute of Mental Health, Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, tá? É o instituto que fomenta toda a parte de pesquisa em doenças, transtornos mentais e que desenvolveu o Manual de Transtornos Mentais, o DSM, né? Enfim, então, que ajudou, né, a fomentar, né, essas pesquisas, tá? O Instituto Nacional de Saúde Mental concedeu US$ 1 milhão de fomento para uma pesquisadora, que é a Sônia Liubomir, uma pesquisadora dentro do movimento da psicologia positiva, para estudar bem-estar e felicidade, né? E estima-se que o Martin Seligman tenha conseguido aí US$ 1 milhões de fomento de diferentes instituições importantes para fomentar a pesquisa científica, né, na área da psicologia positiva, tá? E também premiar as melhores pesquisas científicas, né? Então nós temos aqui a psicologia positiva acadêmica. Gostaria de voltar agora nas perguntas que a gente fez ali no início, então, tá? Vamos lá, né? O que é preciso para ser uma ciência? Ela é preciso ser feita em universidades de renome internacional. Então, a psicologia positiva hoje, né? Ela está nas grandes universidades do mundo e do planeta, tá? Ela tem que ter pesquisas publicadas em artigos e revistas científicas. Então, hoje nós temos centenas, olha, eu arrisco até dizer milhares de pesquisas publicadas em artigos, em revistas internacionais científicas indexadas e devidamente especializadas, tá? Com fatores de impacto alto e tudo mais. Ela tem experimentos validados com o uso de método científico? Sim, e essa foi uma preocupação do Martin Seligman logo no início do movimento. Como ele já sabia que haveriam críticas como essas, né, pessoas questionando, né, duvidando, ele falou assim, ó, para a gente não ter problema com ser confundido com autoajuda, com movimento não científico, vamos validar os nossos experimentos utilizando o método científico mais rigoroso que existe. Sabe qual que é o método? Chama-se RCT, Random Assignment
control, placebo controlled, né? Trial. É um experimento randômico designado de forma aleatória, com um grupo experimental e um grupo controle, e ainda o grupo controle passa por uma intervenção placebo, né? Esse é o método científico mais rigoroso, mais sério, mais consagrado que existe na história da ciência, tá? É um método que é usado para fazer medicamentos, para testar vacinas, né? O Seligman utilizou isso para testar intervenções psicológicas. Olha o que é isso. Então, Seligman utilizou método científico validado mais consagrado. Recebeu fomentos de grandes instituições, como eu já citei aí, o Instituto Nacional de Saúde Mental, também a Templeton Foundation, né, que fomenta e premia a pesquisa em diversas áreas, né, no planeta, tá? Ela é lecionada em grandes universidades? Sim, praticamente todas, né? Todas. E tem programas de mestrado e doutorado em grandes universidades. Tem cientistas renomados liderando. Ó, o Martin Seligman, só para vocês terem uma ideia, né? As pessoas não sabem essa informação, mas ele é o 31º psicólogo mais citado na literatura científica, em artigos e publicações científicas, né? Esse dado foi publicado no Review of Psychology, esqueci o nome exatamente, e foi publicado numa grande revista que faz periodicamente, né, esse ranking, né, dos psicólogos mais citados, tá? E aí saiu então, não faz muito tempo, o Martin Seligman aí em 31º lugar, né? E nós estamos falando do fundador da psicologia positiva. Poderemos falar também do cofundador Mihai Csikszentmihalyi, né? Durante décadas lecionou na Universidade de Chicago, depois foi para Claremont University na Califórnia, junto com o Peter Drucker. Poderíamos falar da Sonia Lyubomirsky, psicóloga de Harvard, né? Docente ali da Universidade da Califórnia. Podemos falar da Barbara Fredrickson, renomada internacionalmente, ganhou todos os prêmios que a psicologia que ela poderia ganhar, que poderia ser ganhada. A Barbara Fredrickson ganhou, né? Ela é da Universidade da Carolina do Norte, né? Já foi da Universidade de Michigan, né? Então nós temos grande, o Tal Ben-Shahar, né, gente? Tal Ben-Shahar, Universidade de Harvard, muito famoso também. Enfim, né? Então nós temos grandes cientistas, psicólogos, pesquisadores liderando, divulgando o movimento. Ela possui um jornal, uma revista científica própria? Sim, tá? Já é, existia antes o Journal of Happiness Studies, que era um jornal específico sobre estudos sobre felicidade, onde os psicólogos positivos passaram a publicar muito nesse jornal, mas depois foi criado um jornal próprio de psicologia positiva, que é o Journal of Positive Psychology, né? Então, um jornal, uma revista científica indexada, né? Reconhecida internacionalmente, tá? É bastante concorrida, inclusive, para você conseguir publicar nessa revista, né? Muito rigorosa, tá? Psicologia positiva possui programas de mestrado e doutorado em grandes universidades do mundo? Sim, né? Então tem também programas de mestrado e doutorado em grandes universidades espalhadas aí hoje já no mundo inteiro, tá? Estados Unidos, Canadá, Europa, né? Inglaterra, Austrália, tá? Então já temos aí em diversas universidades do mundo, do planeta, né? E por fim, ela possui uma associação internacional? Sim, tá? Existe a IPA, International Positive Psychology Association, né? Uma associação internacional de psicologia positiva, e também existem as associações nacionais em diferentes países, né? Então nós temos, no caso do Brasil, a Associação de Psicologia Positiva da América Latina, né? A APAL, tá? APPAL, que foi fundada em 2010 pela psicóloga e professora Daniela Levy, né? Atualmente eu fui eleito presidente da APAL, então atualmente sou o presidente da Associação de Psicologia Positiva da América Latina. Existe também a Associação Brasileira de Psicologia Positiva,
né, que foi fundada pelo professor Cláudio Rutz, ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, na URGS também. O professor Cláudio Rutz no Brasil também já ganhou todos os títulos e prêmios que um psicólogo docente, né, de psicologia poderia receber também, né, e ele é fundador da Associação Brasileira. Hoje ele está aposentado já, ele fundou a Associação Brasileira de Psicologia Positiva. Ou seja, nós temos aí a Associação Internacional da América Latina, brasileira, tem a Associação Europeia, né, enfim, tá? Então, vamos voltar aqui à pergunta. Será que a psicologia positiva é uma ciência? Né? Ela é feita em universidade de renome, tem pesquisas publicadas, tem experimentos, tem método validado, tem fomento, é lecionada em universidades, tem cientistas de renome, tem jornal, revista especializada, tem programas de mestrado e doutorado, tem associações internacionais e nacionais. A psicologia positiva tem tudo isso. Tudo isso, né? Ela não tem um ou outro, ela não tem uma parte, ela não tem a maioria, ela tem todos os critérios para ser uma ciência. Então, gente, não existe a menor dúvida. Não existe essa dúvida. Então eu falo assim, mas por que é que se não existe essa dúvida, tem gente que tem dúvida, né? E aí eu vou explicar para vocês, tá? As pessoas que acham que não é porque elas estão criticando, como o caso dessa pessoa que mandou um e-mail. Quando a gente lê o e-mail, a gente percebe que a crítica que ela pensa estar fazendo à psicologia positiva não é a psicologia positiva. É um outro movimento que ela pensa ser a psicologia positiva, mas não é, tá? É que na década de 80, como não existia ainda, ó, pense que a psicologia positiva ela surgiu em 98, praticamente 2000. Antes disso, realmente não existiam pesquisas científicas sobre psicologia positiva, né? Então abriu-se um espaço para que qualquer pessoa pudesse escrever um livro falando sobre felicidade sem passar por um processo científico. Foi assim que nasceu o movimento de autoajuda, na década de 80, né? O movimento da doutrina do pensamento positivo e tudo isso. Tá? Então esse movimento proliferou e não era um movimento científico. Né? Não era um movimento científico. Então, os psicólogos na época e tal, muitos, né, começaram a criticar esse movimento por falar de felicidade sem ser científico. Acontece que a psicologia não estava estudando cientificamente, né? Só que hoje ela está, tá? Hoje, né? Hoje não, já faz mais de 20 anos que graças à psicologia positiva já temos estudos sobre felicidade, bem-estar, saúde mental, né? Forças de caráter, virtudes, emoções positivas, amor, gratidão, esperança, alegria. Temos pesquisa científica sobre tudo isso. Né? Então, hoje existe uma literatura científica, mas eu vejo que as pessoas que criticam a psicologia positiva pensam que estão criticando a psicologia positiva, mas estão criticando um movimento de autoajuda que vem lá na década de 80 e que realmente não era científico, né? Mas então, gente, essas pessoas precisam se informar melhor, tá? Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Elas precisam se informar melhor para saber o que é a psicologia positiva, né? Para entender que mais científica do que isso é impossível, ela passa por todos os critérios, né, absolutamente de uma ciência e muito mais, né, e que a pessoa então está criticando algo que não é a psicologia positiva, tá? Então é só gostaria que as pessoas que fazem essas críticas tivessem atenção, ou seja, antes de criticar algo, primeiro vai se informar a respeito, né, do que é. Tá? Vai ter conhecimento, vai se informar, depois critica, né? E não criticar sem saber o que é, tá bom? Então, no fim, porque senão a pessoa acaba cometendo esse tipo de erro, de equívoco. Criticar uma coisa que não se aplica porque, na verdade, ela está criticando outra coisa, né? É isso, tá, gente? Então, a psicologia positiva é uma ciência, né? Eu sei que para quem critica vai querer argumentar e fica à vontade, o espaço aqui é livre para você argumentar em relação a isso. Aliás, o que torna uma ciência ciência, dos princípios da ciência é o espaço para debate,
para críticas, para controvérsias, porque é isso que faz a ciência evoluir, né? Esse aí é o método dialético que é aplicado na ciência, tá? Tese, antítese e síntese, né? Primeiro, alguém defende uma tese que é validada cientificamente, alguém depois cria uma antítese, né? Criticando aquela tese, encontrando possíveis pontos de questionamento, e depois quem é que está certo, a tese ou a antítese? Geralmente, nenhum nem outro está plenamente correto, vai surgir uma síntese que sintetiza as duas coisas e que ela é mais correta do que a tese e do que a antítese. É a síntese, né? E acaba aí? Não, porque a síntese se torna a nova tese, até encontrar uma nova antítese e depois surgir uma nova síntese, e assim que a ciência evolui, né? Esse é o método dialético da ciência. Tá joia? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, uma curtida aí. Te vejo nos próximos.